Toda vez que acontece essa questão aí do inquilino, qual a responsabilidade do locador, do locatário, sempre existem dúvidas com relação a isso, não é verdade? Sim, são várias as dúvidas que surgem na relação e é muito importante, antes de falar de direitos... É uma briga de empurra-empurra? Isso. E para se falar de direitos e obrigações do locatário, do locador, é muito importante a formalização dessa relação, certo? Ah, tá. Muitas pessoas, assim, geralmente pela urgência em se locar um imóvel ou por alguma outra necessidade, ela acaba não formalizando e abrindo mão de alguns direitos, né, que estão previstos em lei, mas que deveriam estar. Mas, por exemplo, então vamos lá, esse aí é formalização. Então, vou alugar um local, então nós vamos colocar por escrito tudo o que deve ser colocado. Isso. As responsabilidades do locador e do locatário. Seria isso? Não exatamente, porque a lei de locações, ela se aplica, né, as obrigações previstas na lei, os direitos aplicam-se, né? Mas alguns direitos somente serão observados se essa relação estiver formalizada. Um exemplo é o direito de preferência para aquisição do imóvel pelo locatário em caso de venda pelo locador. Se ele não tiver um contrato dessa relação locatícia, ele não vai poder exercer esse direito, além de ter que registrar ele na matrícula do imóvel, né? Sim. Então, a gente poderia dizer que é importante aí para o locatário, no momento de realizar e efetivar a alocação, ter sempre um especialista naquilo? Sim, muito importante. Para não correr esse risco de... Muito importante. Isso, locador e locatário. Uma novidade, por exemplo, é a possibilidade de inscrição no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, de dívidas oriundas de contrato de locação. Hoje, o locador tem essa possibilidade em razão de alteração no Código de Processo Civil, que inseriu lá o contrato de locação como um título executivo extrajudicial, podendo ser levado a protesto. Né? Então, ou seja, se não houver um contrato formalizando a relação, ele não vai poder fazer isso. E é importante também observar que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a esse tipo de relação. Então, ainda mais importante que esteja tudo formalizado. Entendi. Principalmente em relação a penalidades que devem estar previstas no contrato, né? Caso não esteja, aquilo deverá ser fixado por juiz, uma eventual demanda. No caso dessas obrigações aí do locador e do locatário, dentre essas obrigações, o estado do imóvel, isso é uma obrigação do locatário devolver o imóvel do jeito que ele recebeu? Exatamente. Como funciona? E no caso de fazer benfeitorias ali no espaço? O estado do imóvel é muito importante, tanto no início da locação quanto no fim da locação. Ou seja, o locador ele tem que entregar o imóvel em condições de servir ao uso, né, que se destina, e o locatário devolvê-lo nas mesmas condições, né? E é óbvio que durante essa relação, o imóvel possa demandar alguns reparos, que, dependendo do tipo de reparo, será de responsabilidade do locador ou do locatário, né? Se aquela reforma for de um nível estrutural, não for um simples reparo qualquer, a responsabilidade é do locador. Ele tem uma obrigação legal, inclusive, de comunicar. O locatário tem a obrigação de comunicar ao locador de eventual reparo necessário que seja de responsabilidade dele. Em caso de urgência, ele tenha que fazer aquele reparo, não haja tempo de comunicar, ele pode fazer o reparo e terá direito à indenização daquela benfeitoria que a gente denomina de necessária, ou seja, visa conservação do imóvel. No caso de um vazamento, uma infiltração ali no andar de baixo, por exemplo, responsabilidade do locatário ou do locador? Se o vazamento decorre de outro andar, tudo indica que a questão não é tão simples, né? Não se deve a um entupimento, tem algo relacionado à estrutura. E aí a responsabilidade é do locador. Do locador? Isso. Caso aquela infiltração ou aquele vazamento decorra de uma simples, de um encaixe, de um cano, de uma torneira mal colocada, da troca de um simples reparo, é o locatário. Ah, entendi. Então não é uma regra fixa, né? Exatamente. Tem que analisar o caso a caso, para poder ver de quem que seria a responsabilidade. A noção da responsabilidade do locatário, ela está relacionada à manutenção e conservação. Sempre ter esse juízo de manutenção e conservar. Se você percebe que aquilo vai mexer na estrutura,
aí a responsabilidade já é do locador. Tem também, dentre as obrigações aqui, o uso e conservação do imóvel do locador, que você falou, essa manutenção, né? Ou então, por exemplo, quando for entregar o imóvel, entregar do mesmo jeito, pintadinho, arrumadinho, do jeito que recebeu. E se ele não recebeu tão pintadinho, bonitinho, tão lindinho assim? Muito importante, nesse ponto, o laudo de vistoria. Né? O locatário deve exigir esse laudo de vistoria na entrada no imóvel, porque é por ele que ele vai conseguir contestar posteriormente algum vício que seja de responsabilidade do locador e exigir dele aquela reparação. Da mesma forma, o locador, quando recebe o imóvel de volta, deve exigir um laudo de vistoria para confrontar com aquele de entrada e ver o que não está em desacordo e pleitear aquela reparação frente ao locatário. Despesas extraordinárias aí de condomínio é responsabilidade de quem? A despesa extraordinária é de responsabilidade do locador. Né? Locador. Aquelas que dizem respeito à estrutura do imóvel, que não seja relacionada àqueles gastos de rotina do condomínio. Água, exatamente. normal. Luz, água. Mas vou querer colocar um portão eletrônico no prédio. Extraordinário. Para ser mais seguro. Extraordinário. Extraordinário. Agora, a manutenção desse portão, em razão de algum estrago, já é uma despesa ordinária. O locatário vai participar do rateio disso. Olha que interessante. São linhas muito tênues, né? Sim. De um para o outro. Despesas ordinárias do condomínio, como você disse, o locatário. Locatário, a responsabilidade já é dele. Pagamento aí de impostos, taxas e prêmio de seguro aí complementar contra fogo. Esses impostos, taxas, acho que é do locatário. São de responsabilidade do locador, locador? Conforme previsão na lei de locações. Mas as partes podem convencionar de maneira diversa no contrato e geralmente se convenciona que essa responsabilidade é do locatário, como no caso o IPTU. Imaginei. Né? É porque normalmente se estabelece que essa responsabilidade... Um seguro igual o seguro contra fogo? Isso. Normalmente acaba sendo do locador. Normalmente sim. Em regra, pelo contrato, essa responsabilidade é atribuída ao locatário. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, meu nome é André Luiz. Muito bom dia, Deus te abençoe, André. Aqui do bairro Palmital, da IBL Palmital. Estou alugando uma casa comercial. Quando o prazo legal de permanência, pois a imobiliária coloca o contrato 30 meses. Sou obrigada a cumprir esse tempo todo? Sim, é obrigada a cumprir sob pena de incorrer em multa. Porque está escrito. Exatamente, ele fixou um mas prazo pode estabelecido. ser, mas poderia ele pode ter sido devolver, menos. ele pode devolver, ele não precisa, ele não está vinculado necessariamente. Só vai ter que pagar, mas vai ter que pagar a multa. Mas vai ter que incorrer em multa. Mas ele poderia, no momento ali da formalização, ter colocado menos tempo, ou existe um tempo mínimo no caso de casa comercial? Tem um tempo estabelecido em lei que é de 30 meses. Então... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.